Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje a gente vai falar sobre pontuação, sobre interpunção em polonês. O que isso significa? Isso significa que a gente vai falar sobre os símbolos e como eles se chamam em polonês. Eu estava pensando sobre vários tópicos da aula que eu poderia gravar e surgiu esse tema na minha cabeça, porque muitas vezes a gente quer dizer algum tipo ponto, por exemplo, quando a gente fala o e-mail nosso, a gente quer falar, o meu e-mail é tal, 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 arroba alguma coisa.com, por exemplo, né? Então, é preciso sim saber os nomes desses símbolos em polonês. Às vezes a gente está falando alguma coisa e quer falar, por exemplo, entre aspas, né? Então, para saber falar entre aspas, tem que primeiro aprender como se fala aspas, assim, entre aspas em polonês. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Deixa eu mostrar para você o documento que a gente vai utilizar hoje. É este aqui, ok? Primeiro vamos ver aqui os nomes dos símbolos e depois, como acontece normalmente aqui nas nossas aulas, vamos ter algumas frases ainda, ok? Então, primeiro vão ser só os símbolos e depois vamos passar para as frases, porque a gente tem que ver como usar depois essas palavras que a gente vai aprender, como usar essas palavras nas frases, certo? Esse documento você pode baixar, ele está disponível como bônus, então lá na descrição do vídeo você pode baixar esse documento. E aqui eu vou fazer ainda mais algumas anotações, elas vão ficar disponíveis na descrição do vídeo também. Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, ok? Depois eu respondo. E vamos lá, vamos começar a nossa aula. Primeira coisa aqui, znaki interpunkcyjne é o nome da nossa aula, znaki interpunkcyjne. Znaki interpunkcyjne são esses símbolos da pontuação, símbolos de pontuação, ok? Então, aqui znaki interpunkcyjne são os símbolos de pontuação, de interpunção poderia ser também. A gente não fala tipo pontuação, a gente fala normalmente interpunção, interpunkcyjne, ok? Então, esta tem uma pequena diferença aqui. Mas interpunção também existe, né, em português, então tá tranquilo, acho que vai ser fácil de lembrar. E vamos então passar para esses nossos símbolos. Aqui temos os três primeiros, bem básicos, né? Temos aqui kropka, por exemplo. Se você está falando para alguém um texto que essa pessoa está escrevendo, não sei. Aí você quer fala a frase e depois fala ponto. Aí em polonês seria kropka. Ou em alguma outra situação. Às vezes a gente está falando, a gente fala assim, vai ser assim e ponto. Em polonês também podemos dizer assim, vai ser assim e kropka, ok? Então, esta kropka é ponto em português. Ok, kropka resolvido. O próximo símbolo aqui é przecinek. Przecinek é assim, né? Então, vou colocar przecinek. Przecinek significa vírgula. Olha, eu acho que vou começar a escrever assim, na verdade, vai ser mais fácil e melhor para você memorizar também, eu acho, né? Então, przecinek é assim. Tem um símbolo que eu não coloquei aqui, mas daqui a pouquinho. Primeiro, średnik. Em português temos ponto e vírgula, né? A gente fala ponto e vírgula. Agora em polonês é średnik, então alguma coisa entre vírgula e ponto, né? Então vamos colocar aqui średnik. Średnik é este símbolo aqui. Ok. Aquele que eu não coloquei nesta tabela e só lembrei agora estes são os 3 pontos. A gente não fala 3 pontos, a gente fala wielokropek. Wielokropek. É um pouquinho engraçado porque wielo é como se viesse de muitos. Então, como se tivesse muitos pontos. São só 3, mas como se tivesse muitos pontos.
Mas enfim, é assim que a gente fala. Então, isto aqui é wielokropek. Acho que é um pouquinho menos usado, pelo menos na fala. Talvez por isso eu não pensei sobre este símbolo criando a tabela. Mas, se precisar um dia, tá aqui nas anotações. Vamos então passar para os próximos símbolos. Temos aqui dwukropek. Dwukropek, os dois pontos, e são os dois pontos mesmo, né? Então, temos aqui dwukropek, são os dois pontos. Ok. Aí, dwu vem de dva, que realmente significa dois. Então, os dois pontos. Kropek é de pontos, né? Então, dwukropek é de dois pontos. Navias. Navias é parentes, ok? Navias. Na verdade, não é parentes, é parentes, né? Parentes. Então, navias, este símbolo aqui, ou este aqui. Agora eu tô pensando aqui, engraçado, mas tanto um deles quanto os dois, a gente fala em forma singular. Então, é interessante. Até dentro da frase, se a gente quiser falar entre parênteses, em polonês a gente fala tipo no parêntese, como se fosse um. Então, esses dois, quando são os dois, um abrindo um fechado, a gente chama como um. E se fosse só um deles, também acho que seria desse jeito, navias. Uhum. Então, é interessante, nunca tinha parado para pensar, mas até assim a gente chama isso como se fosse uma forma singular. A mesma coisa acontece aqui. Em português a gente fala entre aspas, como se tivesse tipo uma aspa, mesmo que acho que nunca ouvi. E aspas é forma plural, né? Eu acho que é forma plural. Em polonês não, em polonês isso daqui é forma singular, mesmo que tenha os dois, né? Do começo e do final, fica assim. Uma curiosidade, não sei como vai escrever aqui pra mim, deixa eu ver. Não, escrevi os dois em cima. Mas em polonês, este primeiro normalmente fica embaixo, e é normal. Quando eu era criança, na escola, eu pensava que para todo mundo era assim, que sempre era primeiro aquele que abre embaixo e o segundo aquele que fecha em cima. E depois só fui ver que não, que, por exemplo, na língua inglesa já é assim, já são os dois em cima, em português também. Então, em polonês que tem essa variação, não sei porquê, não sei de onde isso veio, mas em polonês a forma correta é colocar primeiro embaixo e depois só em cima. Então, cudzysłów significa este símbolo aqui, ok? Beleza, então temos aqui os três. Vamos passar para os próximos. Wykrzyknik. Wykrzyknik é exclamação. Então, vamos lá. Wykrzyknik. É este símbolo aqui. Wykrzyknik. Wykrzyknik, olha, se eu dividir assim, krzyk é grito. Então, é como se viesse essa exclamação de um grito, ok? Krzyk é grito. Wykrzyknik, já o nome em polonês fala que é alguma coisa mais forte, ok? Depois, temos aqui znak zapytania. Como você sabe bem, esse znak já significa símbolo, né? Agora, zapytania é como se fosse de pergunta. Znak zapytania, às vezes chamado de pytajnik também, é este símbolo aqui. Znak zapytania, ok? Znak zapytania ou pytajnik. Normalmente a gente fala znak zapytania mesmo. Ok, então aqui tá feito. Como que era esse símbolo mesmo em português? Eu sempre esqueço. Exclamação e está aqui interrogação, isso, interrogativo, né? Exatamente, interrogação, o símbolo de interrogação. Beleza, então, znak zapytania, interrogação. Myślnik.
myślnik. Então, um tracinho, né? Ou hífen, myślnik. Parece que é de myśleć, que significa pensar, né? Myślnik. Myślnik. Isso daqui, ok? Eu normalmente falo traço, simplesmente. Então, é myślnik. Eu falei que parece que é de pensar porque só esta parte da palavra, myśl, significa pensamento. Myśleć é um verbo que significa pensar. Então, myślnik é como se fosse do pensamento, como se fosse do pensamento, de pensar. Myślnik. Talvez é que quando a gente coloca um diálogo e fica só esse tracinho, aí significa que a pessoa não respondeu nada, então estava pensando, não sei. Mas vamos lá, myślnik é esse daqui. Os próximos. Podkreślenie. Podkreślenie é um underline, né? Vamos lá. Podkreślenie. Podkreślenie. É assim. Este é mais importante quando a gente, por exemplo, fala para alguém o nosso e-mail, né? Não é muito usado assim do dia a dia na fala, não. E este aqui? Este aqui é Malpa. Acho que graças a este símbolo aqui que eu fui um pouquinho influenciada e pensei em fazer esta aula. Porque eu tinha feito uma aula sobre animais, tem no nosso canal. Aí, quando eu estava gravando um videozinho curtinho, aí lá tinha a palavra malpa, o Cris me lembrou que malpa também significa arroba. Mas malpa, além de significar arroba, não sei se você já assistiu a aula, mas malpa significa macaco também. O animal, macaco. Não é aquele negocinho do carro para levantar lá, não. É macaco, animal mesmo. Então, ou temos arroba ou macaco, ok? É exatamente igual. Às vezes a gente chama de małpka, é como se fosse macaquinho, ok? Mas os dois são corretos. Ou você pode falar małpa ou małpka. Małpka é simplesmente a forma diminutiva. Depois, gwiazdka. Este aqui é mais fácil em polonês, porque gwiazdka simplesmente significa uma estrelinha, e uma estrelinha, né? E em português é asterisco, né? Asterisco. Então, não é assim. Gwiazdka, sim. Esta é a estrelinha, então asterisco. Ok. Depois temos aqui o quê? Eu coloquei isso aqui porque achei mais útil do que inventar alguns símbolos de, não sei, de porcentagem, por exemplo, que é simplesmente %, né? Enfim, acho que eu achei que não fazia sentido colocar aqui mais símbolos, porque os mais usados eu acredito que já estão aqui. Então, na última linha, eu coloquei aquilo que a gente coloca, às vezes, nas nossas letras, né? Nas letras que são diferentes. Então, temos aqui este O com um risco em cima. Este risco é como se fosse... A gente chama de kreska, ok? Kreska. Acho que kreska podemos traduzir com risco, simplesmente. Temos kropka, que ponto, e a gente já tinha visto, né? Que kropka é ponto, aquele ponto final também. E ogonek. Ogonek eu acho que é o mais engraçado, porque ogonek, ogonek significa literalmente rabinho. Rabinho. A gente fala assim, a gente não fala E cedilha, por exemplo, porque em português temos C cedilha, né? C com cedilha, C cedilha. Em polonês a gente fala tipo E com rabinho ou A com rabinho, porque temos só duas letras que tem esse rabinho. Temos A, que vira on, e temos E, que vira EUN. ON e EUN são as únicas vogais nasais na língua polonesa, ok? Temos só ON e EUN, tá bom? Então, só essas duas vogais são nasais. Sim, isso aqui a gente chama de rabinho. Então, em polonês é ogonek. Beleza. Acho que agora, então, podemos passar já para as frases. É a parte mais legal, mais interessante,
mais divertida, mais importante? Então, vamos logo. Temos aqui a primeira frase é... Deixa eu ver se eu posso aumentar mais um pouco. Posso. Então, temos aqui. Na końcu zdania stawiamy kropkę. No final da frase, colocamos ponto final. Ok, em polonês ficou colocamos um ponto, simplesmente. Mas ponto final, tanto faz. Em polonês é só ponto, ok? Na significa no, aqui, neste caso. Neste caso significa no. Mas vamos colocar aqui na końcu no final, porque na pode ser traduzido de várias formas diferentes, dependendo do contexto. Então, na końcu, no final. Końcu vem da palavra koniec. Koniec, que significa final. Por que mudou? Por causa da declinação. Não vou explicar agora o que é. Se quiser, procure no canal a aula sobre a declinação, ok? Mas essa declinação faz com que a palavra koniec, por exemplo, virou końcu. Outra palavra, zdanie, virou zdania. E zdanie, ou neste caso zdania, significa frase. Então, temos essa coisinha na língua polonesa. Zdanie significa frase. Aqui eu sempre anoto a forma principal da palavra, aquela primeira, ok? Nos casos da declinação é o nominativo, a forma principal. Estes aqui são outros casos da declinação, então são as formas diferentes. E não é que, por exemplo, a palavra final tem só essas duas formas, não. No geral, são 7 casos diferentes, então poderia ter 7 formas diferentes. Normalmente, elas, você encontra 2 ou 3 que ficam iguais, mas, enfim, tem mais do que 2 formas diferentes, normalmente. Ok, então na końcu zdania, no final da frase, stawiamy. Stawiamy significa colocamos. Stawiamy, colocamos, mas não colocamos no passado. Colocamos, sempre colocamos, ok? E kropka vem da palavra kropka, que você tinha visto, mudou para kropka por causa da declinação também. Significa ponto, ou ponto final, pode ser também, traduzido assim, ok? O que eu queria dizer aqui ainda? Este verbo colocamos. Em português temos simplesmente colocamos, o que é ótimo. Em polonês, dependendo da situação, usamos verbos diferentes. Se você quiser falar que você coloca alguma coisa dentro do armário, seria o outro verbo. Se você quiser falar que você coloca água no copo, tipo um líquido, seria um outro verbo. Se você quiser falar que você coloca roupa em você mesmo, seria outro verbo, ok? Então, esse stawiamy, no geral, é como se fosse colocar em pé. Então, se você quiser, por exemplo, colocar a cadeira do jeito que ela é, no chão, para ela ficar em pé, no sentido de ela não estar derrubada, né? Mas ela ficar certinho, em pé, a gente usaria este verbo aqui, stawiać, ok? Se você tivesse um boneco e colocasse ele em pé, para ele ficar em pé, também a gente usaria este verbo aqui. Então, na verdade, stawiamy é como se fosse colocamos em pé. Mas eu não escrevo assim, porque aqui não faz sentido. Aqui a gente, por acaso, pela coincidência, a gente coloca este verbo também, para falar o que a gente coloca na frase. Mas, no geral, não se prende muito ao fato de que colocamos stawiamy. Stawiamy significa colocamos, sim, mas se você quiser falar colocamos em polonês, dependendo da situação, do contexto, pode ter várias formas, no sentido vários verbos diferentes, ok? Entendido? Vamos lá, então. Mais uma vez. Na końcu significa no final, zdania, da frase. Stawiamy significa colocamos e kropkę, ponto, ponto ou ponto final. A frase toda. Na końcu zdania stawiamy kropkę. Na końcu zdania stawiamy kropkę. No final da frase colocamos ponto final. A próxima frase. Przed i nie stawiamy przecinka. Antes de i não colocamos vírgula. Przed significa antes de. Przed significa antes de.
I significa e. E é verdade, tá? Normalmente, antes de i, não colocamos vírgula mesmo. Em polonês, mas em português também, né? I significa e. Nie significa não. Nie significa não. Esse stawiamy, eu acho que a gente já colocou aqui, sim, stawiamy, colocamos, beleza? E przecinka vem da palavra przecinek, mudou para przecinka por causa da declinação, significa vírgula. Mais uma vez, então, przed, antes de, i, e. Nie stawiamy, não colocamos, przecinka, vírgula. A frase toda. Przed i nie stawiamy przecinka. Przed i nie stawiamy przecinka. Antes de i, não colocamos vírgula. A próxima frase. Średnik to coś pomiędzy przecinkiem a kropką. Ponto e vírgula é algo entre uma vírgula e ponto. Em português não faz muito sentido essa frase, porque é ponto e vírgula. Mas em polonês faz, porque em polonês a palavra é diferente, né? Średnik é uma outra coisa. Então, średnik significa ponto e vírgula, como a gente já sabe, já anotou. To, neste caso, traduzimos como é. To significa é. Coś, algo. Uma palavra bem útil, né? Coś, algo. Principalmente quando queremos definir alguma coisa. Pomiędzy significa entre. Pomiędzy, entre. Przecinkiem, vem da palavra przecinek, que significa vírgula. A é um outro tipo de i que a gente tem em polonês. E antes deste a gente muitas vezes coloca vírgula. Mas já vou explicar também rapidinho a diferença. Kropką vem da palavra kropka, que significa ponto, né? Um ponto. Qual a diferença entre i e a? I é quando a gente quer juntar alguma coisa. Então, por exemplo, a Marta e o Cris alguma coisa. Vai ser i. A Marta e o Cris foram juntos para o mercado. Beleza. Porém, se eu quiser mostrar um contraste ou alguma diferença, por exemplo, a Marta é uma mulher e o Cris é um homem. Aí, como é um contraste, não uma coisa que junta, aí a gente já usaria a palavra a, ok? Então, se a gente quiser falar, a Marta e o Cris fizeram alguma coisa juntos, vai ser i. Marta e Cris fizeram alguma coisa juntos. Porém, quando temos a diferença, usamos a. Então, por exemplo, a Marta é uma mulher e o Cris é um homem. Seria Marta é uma mulher, a Cris é um homem, ok? Então, essa é a diferença. Rapidinho, né? Explicação rapidinha entre i e a. Ok, então mais uma vez. Średnik, ponto e vírgula. To é coś, algo. Pomiędzy, entre. Przecinkiem, uma vírgula. A i kropką, ponto. Średnik to coś pomiędzy przecinkiem a kropką. Średnik to coś pomiędzy przecinkiem a kropką. Ponto e vírgula é algo entre uma vírgula e ponto. Vamos para a próxima frase aqui. Zanim zaczniemy wymieniać, stawiamy dwukropek. Antes de começar a enumerar, colocamos dois pontos. Zanim também significa antes de. Zanim, traduzimos como antes de. Zaczniemy literalmente significa vamos começar. Vamos começar. É que aqui a estrutura da frase é um pouquinho diferente em polonês e em português. Zanim zaczniemy é como se fosse antes que começaremos. Antes que vamos... antes de começar, né? É melhor falar assim. Mas em polonês é zanim, é antes de. Zaczniemy antes que vamos começar. Seria assim literalmente, ok? Se a gente quisesse traduzir literalmente, zaczniemy é vamos começar. Wymieniać é enumerar. Então, várias coisas, né? Enumerar. Stawiamy, colocamos. E dwukropek, dois pontos, aquele símbolo, ok? Não faz sentido
aqui é uma coisa importante. Não faz sentido em polonês falar stawiamy dwie kropki. Dwie kropki literalmente seria 2 pontos, ok? Dwie, duas, ou aqui 2, e kropki, pontos. Por que não faz sentido? Porque isso alguém vai entender, uma pessoa na Polônia entenderia que isto aqui, ó, dwie kropki, 1.2, né? 2 pontos, dwie kropki. Então, aqui é importante que o símbolo de 2 pontos, um em cima e um embaixo, é dwukropek. Ok, então, mais uma vez, zanim, antes de, zaczniemy, vamos começar, aqui temos antes de começar, wymieniać, a enumerar, stawiamy, colocamos, dwukropek, 2 pontos, aquele símbolo. A frase toda, zanim zaczniemy wymieniać, stawiamy dwukropek. Zanim zaczniemy wymieniać, stawiamy dwukropek. Antes de começar a enumerar, colocamos 2 pontos. A próxima frase. Dodatkowe informacje zapisujemy w nawiasie. As informações adicionais escrevemos entre parênteses. Ok. Dodatkowe significa adicionais. A gente normalmente coloca um adjetivo antes do substantivo. Então, por isso temos dodatkowe informacje em polonês, mas em português as informações adicionais. Informacje é fácil de entender, né? Bem parecida a palavra. Informacje significa informações. Zapisujemy. Zapisujemy é ou escrevemos ou anotamos. Também poderia ser traduzido como anotamos. E w nawiasie, isto aqui é importante, né? Porque normalmente esta estrutura que a gente usa, a gente não fala só a palavra parênteses, a gente fala normalmente entre parênteses. Então, w nawiasie é entre parênteses. Na verdade, em polonês a gente não fala entre parênteses, a gente fala no parênteses. No parêntese, na parêntese. Nossa, que estranho, eu sempre falo entre parênteses. Nem sei se tem a forma singular e caso sim, fica assim ou fica assim. Enfim, w significa em, no, dentro de, ok? E esta palavra aqui, em polonês, está a forma singular dela. Então, w nawiasie, como se fosse dentro de parêntese. Acho que seria assim, né? Enfim, é isso, ok? É forma singular e w significa em, no, dentro de. Ok, vamos lá, vamos mais uma vez. Dodatkowe, adicionais, informacje, informações, zapisujemy, escrevemos ou anotamos, e w nawiasie, traduzindo o sentido, é entre parênteses. Ok, a frase toda? Dodatkowe informacje zapisujemy w nawiasie. Dodatkowe informacje zapisujemy w nawiasie. As informações adicionais escrevemos ou anotamos entre parênteses. Ok, vamos passar para a próxima frase. Cytaty zapisujemy w cudzysłowie. As citações escrevemos entre aspas. Cytaty significa as citações. Cytaty. Citações. Vou deixar aqui com letra assim. Zapisujemy, de novo, escrevemos ou anotamos. E w cudzysłowie significa entre aspas. E de novo, w cudzysłowie é como se fosse não entre, mas em, no ou na. E cudzysłowie vem da palavra singular, que é cudzysłów, ok? Se fosse plural, seria w cudzysłowach, ok? Mas aqui não, é w cudzysłowie. Então, na verdade, talvez eu deveria ter deixado aqui cytat, tipo uma citação. Vou deixar anotado cytat. Então, é uma citação, né? Para ter w cudzysłowie, que é forma singular. Vou deixar assim. É que normalmente a gente fala assim, não fala w cudzysłowach. A gente fala, tipo, eu queria falar, mas você fala alguma coisa entre aspas, né? Em polonês a gente falaria w cudzysłowie, por isso eu deixei aqui w cudzysłowie. Só que cytaty, como são várias citações, teria várias
entre aspas, várias aspas, né? Enfim, tá bom. Cudzysłowie é forma singular. Beleza. E aqui temos uma outra coisa interessante. Cudzysłowie. No geral, cudzy é como se fosse de alguém, não meu próprio, de alguém, ok? E słowie vem da palavra słowo, que significa palavra. Então, é muito interessante, porque cudzysłowie, cudzysłów no geral, tem a ver, esta palavra, este nome tem a ver com as palavras de outras pessoas, com alguma palavra de uma outra pessoa. Então, em polonês, esse nome desse símbolo faz sentido, ok? Tipo, tem um significado relacionado. É como se fosse uma palavra de outra pessoa. E é isso que a gente coloca normalmente entre aspas. Então, é legal, que faz sentido, né? Ok, vamos lá, mais uma vez. Cytaty, as citações. Zapisujemy, escrevemos ou anotamos. W cudzysłowie, entre aspas. Ok, a frase toda. Cytaty zapisujemy w cudzysłowie. Cytaty zapisujemy w cudzysłowie. As citações escrevemos entre aspas. A próxima frase, que vamos diminuir um pouco. Kiedy chcemy zwrócić uwagę, na końcu zdania stawiamy wykrzyknik. Quando queremos chamar a atenção, colocamos uma exclamação no final da frase. Kiedy significa quando. Kiedy é quando. Chcemy significa queremos. Queremos. Zwrócić uwagę, chamar a atenção. Vou deixar assim mesmo anotado, ok? Chamar a atenção. E atenção no geral seria uwaga. Uwaga é atenção. Por exemplo, atenção seria uwaga. Né? Uwaga. Na końcu, no final, acho que isso a gente já viu, né? No final da frase, na verdade, a gente já viu sobre o ponto final no final da frase. Agora temos exclamação no final da frase. Então, na końcu zdania, a gente já sabe que significa no final da frase. Stawiamy, colocamos. E wykrzyknik, exclamação, que já sabemos também. Então, na verdade, esta segunda parte a gente já sabe tudo. Vamos lá. Kiedy significa quando, chcemy, queremos, zwrócić uwagę, chamar a atenção, na końcu zdania, no final da frase, stawiamy, colocamos, wykrzyknik, exclamação. E a frase toda? Kiedy chcemy zwrócić uwagę, na końcu zdania stawiamy wykrzyknik. Kiedy chcemy zwrócić uwagę, na końcu zdania stawiamy wykrzyknik. Quando queremos chamar a atenção, colocamos uma exclamação no final da frase. A próxima frase é: kiedy chcemy o coś zapytać, używamy znaku zapytania. Quando queremos perguntar algo, usamos interrogação, ponto de interrogação, né? Kiedy significa quando, de novo. Chcemy, queremos. O coś, na verdade, seria tipo sobre algo, ok? Porque só o significa sobre e coś significa algo, como a gente já viu. Então, o é como se fosse sobre, o coś, sobre algo. Zapytać significa perguntar. Zapytać é perguntar. Já vou colocar aqui também que pytanie é pergunta, que está relacionado, né? Pytanie, pergunta, zapytać, perguntar. Używamy significa usamos. Używamy, usamos. Znaku zapytania veio de znak zapytania. Ou pytajnika, né? Poderia ser também. A gente já viu que pode ser pytajnik ou znak zapytania. Aqui temos znaku zapytania ou pytajnika por causa da declinação. Mais uma vez, então, palavra por palavra. Kiedy, quando, chcemy, queremos, o coś, sobre algo, ou algo aqui. Zapytać, perguntar. Używamy, usamos, znaku zapytania, ou pytajnika. Então, usamos interrogação ou ponto de interrogação. Na verdade, poderia ser o contrário, né? Znaku zapytania, ponto de interrogação, ou pytajnika,
em forma resumida, interrogação. Mas, enfim, dos dois. A frase toda. Kiedy chcemy o coś zapytać, używamy znaku zapytania ou używamy pytajnika. Kiedy chcemy o coś zapytać, używamy znaku zapytania ou używamy pytajnika. Quando queremos perguntar algo, usamos interrogação, ponto de interrogação. Vamos para a próxima. W definicjach często używamy myślnika. Nas definições, muitas vezes usamos hífen. Tracinho, né? Normalmente falo traço. Mas hífen pode ser também, claro. W definicjach, nas definições. W, como eu tinha falado, é em, no, na, nas também, nós também, ok? E w definicjach, nas definições. Então, w, em, no, na, nos, nas, dentro de alguma coisa. Em definicjach vem da palavra definicje, que significa definições. Często, muitas vezes, a gente fala muitas vezes em português, mas é como se fosse frequentemente. Frequentemente. Ou frequentemente, ou muitas vezes, pode ser também. Używamy, usamos, o que já sabemos, e myślnika vem da palavra myślnik, que significa hífen ou traço, enfim, é isso, né? Mais uma vez, então, w definicjach, nas definições, często, frequentemente, ou muitas vezes, usamos myślnika, hífen. A frase toda, w definicjach często używamy myślnika. W definicjach często używamy myślnika. Nas definições, muitas vezes usamos hífen. E vamos para a próxima frase. Podkreślenie to taki myślnik na dole. Podkreślenie, underline, to é, quando a gente define alguma coisa, taki. Taki é como se fosse assim. Quando alguém pergunta, mas como ele é? Tipo, qual, como? Aí a gente em polonês pode falar taki, é assim. Jaki, taki. É difícil de explicar porque em polonês a gente fala de uma forma um pouquinho diferente, né? Algumas coisas. Então, por exemplo, se alguém está te falando, hoje eu encontrei um menino muito bonito. Em polonês a gente falaria jaki on jest, tipo, como ele é. Mas esse jaki é como sobre a pessoa, não como no geral, como você está. Seria diferente a pergunta. Jaki é para descrever alguma coisa, ok? E é uma palavra masculina. Aí a resposta pode ser taki, tipo assim, é assim. Taki, aí dá para falar também taki, taki jeden, assim, sei lá, é difícil de explicar, mas aqui, nesta frase, podkreślenie to taki myślnik, é como se fosse um underline, é um hífen assim, embaixo. É uma forma mais leve de falar, é um hífen assim, ok? E na dole, ok, myślnik é hífen, como a gente acabou de ver, e na dole é embaixo. Na dole, embaixo. Opa, na dole, embaixo. Ok. Podkreślenie, mais uma vez, um underline. To taki é um assim. Myślnik, hífen e na dole, embaixo. A frase toda. Podkreślenie to taki myślnik na dole. Podkreślenie to taki myślnik na dole. Um underline e um hífen embaixo. A próxima frase. W adresach e-mailowych zawsze jest małpa. Nos endereços de e-mail sempre há um arroba. Não sei, eu sempre falo uma arroba, eu acho. É um arroba. Ok, vamos lá. W adresach, nos endereços. Adresach vem da palavra Adres é um endereço. Adresse, endereços. Forma plural. E-mailowych vem da palavra e-mailowe. Só que está declinado. São os endereços de e-mail. Então, e-mailowe é de e-mail. Zawsze significa
sempre. Jest. Jest significa é, está ou a, neste caso. Mas é e está seria igual, no geral. Lá a gente tinha visto to. Só que to, na verdade, não é um verbo. É simplesmente uma palavrinha que a gente usa para definir algumas coisas às vezes, ok? Aí fica com to. E esse to, naquelas vezes, temos que traduzir como é ou como são, né? Mas é só para dar uma definição depois. E małpa, como eu falei, pode ser macaco ou pode ser arroba. Vamos lá, mais uma vez. W adresach e-mailowych, nos endereços de e-mail, zawsze, sempre, jest a małpa, arroba. A frase toda? W adresach e-mailowych zawsze jest małpa. W adresach e-mailowych zawsze jest małpa. E aqui é engraçado porque em polonês isso poderia ser tanto nos endereços de e-mail sempre há arroba, quanto nos endereços de e-mail sempre há macaco. Então, é engraçado. Vamos lá, vamos para a próxima frase. Wyjaśnienia znajdują się pod gwiazdką na dole strony. As explicações encontram-se sob o asterisco na parte inferior da página. Wyjaśnienia. Wyjaśnienia significa as explicações. Explicações é wyjaśnienia em polonês. Znajdują się é literalmente encontram-se, ok? Znajdują, encontram ou acham alguma coisa e se é się. Então, é uma tradução bem literal. Znajdują się, encontram-se. Pod significa sob, aqui. Pod é sob. Pod gwiazdką, sob o asterisco, porque gwiazdka era asterisco, né? Na dole significa embaixo. Aqui temos na parte inferior, mas em polonês simplesmente na dole strony já tá bom, tipo embaixo da página. Aqui temos na parte inferior da página. E ainda strony vem da palavra strona, que significa página ou lado também. Strona, muitas vezes a gente fala assim. Ok, mas uma vez então passo a passo. Wyjaśnienia, as explicações. Znajdują się, encontram-se. Pod gwiazdką, sob o asterisco. Na dole strony, na parte inferior da página. A frase toda. Wyjaśnienia znajdują się pod gwiazdką na dole strony. Wyjaśnienia znajdują się pod gwiazdką na dole strony. As explicações encontram-se sob o asterisco na parte inferior da página. I mais uma frase aqui. Różą piszemy przez U z kreską, Z z kropką i A z ogonkiem. Esta frase é muito forçada no sentido de que ninguém na Polônia nunca vai escrever desse jeito. A gente só escreve a letra U. E a gente já fala que U z kreską ou O z kreską. Então, tudo isso aqui, U ou O z kreską, desculpa, esta parte toda é simplesmente isso, ok? Z z kropką. E em polonês a gente fala Z, não é Z, é Z com T, ok? Z z kropką é isto aqui simplesmente. Ninguém nunca coloca Z z kropką por escrito, né? Não faz sentido. E as ogonkiem também. Ninguém faz assim. Todo mundo só escreve isso. Então, por escrito, essa frase não faz muito sentido, tá? Porque a gente só está descrevendo. É como se a gente falasse, traço a gente escreve usando C com cedilha. C cedilha, ok? Ninguém escreve C cedilha. É só a letra. C com cedilha, certo? Mas pronto, é só para explicar, para aplicar aquelas palavrinhas lá na frase, ok? Różą tem um significado. Różą é uma das formas da palavra róża. E róża ou różą significa rosa, ok?
mas eu usei esta palavra simplesmente para ter essas 3 letrinhas, tá? Piszemy. Piszemy significa escrevemos. Piszemy, escrevemos. Przez. Przez depende. Aqui tem o sentido de com. Mas, no geral, poderia ser, por exemplo, através de. Através de. É a explicação, ok? Ou por. Depende. Isso é feito por alguém. Seria isso é feito przez alguém. Ou através de vidro dá para ver. Seria przez vidro dá para ver. Enfim, esse przez também depende do contexto. A tradução. Aqui porque eu coloquei U ou O entre parênteses. É que U é a letra real. Tipo, isto aqui é U pra gente, não é O com acento. É U, U mesmo. Nós temos 2 tipos de U, ok? Temos U assim e U aberto. Este é o normal, ok? Aí, quando você quer dizer qual U que é, este U é U otwarte. Então, como se fosse U aberto. Otwarte. U aberto. Ou podemos também chamar de U zwykłe. Zwykłe significa tipo o normal, ok? Normal. Agora, este U a gente chama de U. Ou U é difícil de dizer, né? Porque é um som. Kreskowane ou skreską. Aqui tem um skreską, né? Mas pode ser um dos dois. É como se fosse com crase, simplesmente. Com crase. Então, a gente fala ou U otwarte ou U zwykłe. Aí a gente está falando sobre este U normal. Ou a gente fala U skreską ou O skreską. Algumas pessoas falam também. Ou U kreskowane. Tipo, como se fosse crasado. Não é cruzado, né? Então, enfim, com crase. Com crase, skreską. Ok, então o skreską é com crase, ok? Esse Z significa com. Z z kropką, então Z com ponto. I é A z ogonkiem, A com rabinho, que é on, né? Różą. Então, esta frase aqui é bem forçada para a gente aplicar essas palavrinhas. Falado, sim. Falado, a gente fala assim, é totalmente normal você ouvir. Piszemy przez U z kreską, Z z kropką e A z ogonkiem. Ok, isso, beleza. É assim mesmo. Agora, escrito desse jeito eu nunca vi na minha vida, né? Porque a gente simplesmente descreve. É para descrever. Esse Z é Z com ponto. Ninguém vai escrever também em português. Ninguém escreve Z com ponto, né? Não. A gente escreve Z com ponto e fala Z com ponto. Ok, beleza. Mas era só para explicar. Então, vamos lá. Mais uma vez. Różą significa rosa, né? Piszemy, mas é só para ter uma palavra. Ah, e aqui temos essas aspas aqui, ó. Primeiro embaixo, depois em cima. Piszemy, escrevemos przez, com, neste caso, U ou O z kreską, U ou O com traço, Z z kropką, Z com ponto e A z ogonkiem e A com rabinho, cedilha, né? Em português seria. A frase toda, różą piszemy przez U z kreską, ou O z kreską, ou U kreskowane, também seria certo, Z z kropką e A z ogonkiem. Różą escrevemos com U com traço, um Z com ponto e um A com rabinho, cedilha. Ok, e esta já foi a nossa última frase. Olha, muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Espero que você tenha gostado da aula. Caso sim, deixe o seu like, deixe o comentário, fala para mim o que você achou. Se inscreva no canal para acessar mais aulas de polonês. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Vou repetir mais uma vez. E espero que nos vemos na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca.
Dziękuję bardzo i pa pa!